Muito bem, gente, então estamos aqui com a nossa primeira questão dos exercícios de classe, tá certo? A questão fala o seguinte: o ponto material da figura tem massa m igual a 0,2 kg e está preso à mola de constante elástica K igual a 0,8 π ao quadrado Newton por metro. Não se assustem, tá bom? Às vezes esses números são assim, mas não é nada demais. Por meio de uma ação externa, distende-se a mola de 3 centímetros, abandonando-se o conjunto que começa a oscilar, efetuando o MHS na ausência de forças dissipativas. Determine, item A, o período do movimento. Bom, olha só, aqui está o esquema todo, está aqui representado nessa figura, tá certo? Então, no item A, ele quer o período do movimento. Ó, o período a gente viu que a gente calcula assim, ó, 2π raiz de m sobre k. Então, para calcular o período desse sistema aqui, ou seja, o tempo gasto para dar uma oscilação completa, a gente precisa saber da massa e da constante da mola. A massa ele deu para a gente aqui, ó, tá aqui, e a constante da mola está aqui. Então, é só uma questão de substituir. Então, fica 2π vezes a raiz quadrada. A massa, 0,2 e o K, 0,8 π ao quadrado. Ó, π ao quadrado pode sair da raiz quadrada, né? Aqui eu vou fazer um anexo. Ó. Se tu tiver isso aqui, gente, ó, raiz quadrada de 2 ao quadrado, é como se tu tivesse um 2 aqui, então tu cancela, sobra o 2. Essa é a maneira que a gente enxerga a raiz, né? Então se tu tiver a raiz quadrada de 4 ao quadrado, tu cancela esse 2 com o 2 que tem aqui escondido na raiz quadrada, sobra 4. Então, se tu tiver a raiz quadrada de π ao quadrado, tu cancela 2 com 2 que tem aqui, sobra π, tá certo? Então, esse π que está aqui embaixo, ele pode sair, mas ele continua saindo aqui embaixo, tá certo? Então, isso aqui fica assim, ó, 2π sobre π, raiz quadrada de 0,2 sobre 0,8. Aqui você pode usar uma calculadora e resolver, só que eu vou fazer o seguinte, vou mostrar uma coisa a vocês, ó. Esse π com esse π pode ser cancelado, né, simplificado, então ficou 2 raiz quadrada de... Olha o que eu vou fazer aqui, gente, ó. 0,2 sobre 0,8. Essa tática vocês já viram quando a gente estava estudando ótica geométrica, só que vocês nunca viram dentro da raiz, que vale também, ó. Eu vou multiplicar por 10 em cima e 10 embaixo. Porque 10 dividido por 10 dá 1, uma vez isso aqui, então eu não alterei nada, estou multiplicando por 10 em cima e embaixo. K2, raiz quadrada de, ó, 0,2 vezes 10 dá 2. 0,8 vezes 10 dá 8. Aí aqui eu consigo simplificar, eu consigo enxergar a simplificação. Ó. Eu posso simplificar esse 2 por 2, que dá 1. E esse 8 por 4, por 8 por 2, que dá 4. Aí agora eu consigo tirar essa raiz quadrada. Ó. 2 vezes... Raiz quadrada de uma fração é a mesma coisa que a raiz quadrada de cada termo. Então, por exemplo, aqui, ó, escrevi aqui embaixo, ó, a raiz quadrada de 1/4, gente, é a mesma coisa que a raiz quadrada de 1 sobre a raiz quadrada de 4. Tá? Então, a raiz quadrada de 1 é 1, a raiz quadrada de 4 é 2. Então, ó, isso aqui é a mesma coisa que 1 sobre 2. Cancela aqui 2 com 2, né? Ó. Sobrou 1. Portanto, o período é de 1 segundo. Então tá aí. Ou seja, o tempo gasto para dar uma oscilação completa desse sistema é de 1 segundo. Lembrando que esse passo aqui eu fiz só mostrar vocês para vocês terem a manualidade matemática para isso aqui. Você poderia ter feito isso aqui na calculadora sem problema nenhum, tá bom? Certo, então o item A já foi. O item B ele quer saber a amplitude da oscilação. Olha só, ele está falando aqui na questão, ó, que por meio de uma ação externa, distende-se a mola de 3 centímetros. Ou seja, esse ponto aqui, ó, é o ponto onde a mola foi distendida e foi abandonada. Isso quer dizer, então, que a amplitude, gente, é exatamente esses 3 centímetros, tá certo? Tá. Agora o item C. O item C diz assim, ó, após quanto tempo, a contar do instante em que abandonamos o bloco em P, ele retornará a essa mesma posição? Ora, o bloco está aqui em P, afastado 3 centímetros da origem. Aí ele sai daqui, vem, anda aqui até o -3 e volta para cá. Aí quanto tempo se passou nisso aqui?
Se você reparar, isso aqui é a definição de período. O que é o período? É o tempo gasto para uma oscilação completa, ele sair do P e voltar para o P. E esse período foi calculado no item A. Então, após quanto tempo o objeto retorna para a posição P? Após 1 segundo, que é o período que a gente achou no item A. Tá bom? Muito bem, eu espero que tenha ficado claro, tá certo? Vamos para a nossa segunda questão.